falando que jogou no Goiás de 2010 até agora. 2009 o Goiás teve o Fernandão, aí não compara, né? Pelos títulos, pela importância, talvez o maior ídolo da história do Internacional, revelado pela base do Goiás. Então, como ele jogou no Goiás em 2009, eu não estendo essa questão do Walter para 2009. Mas de 2010 para cá, para mim, sem dúvida alguma, o grande atacante, tecnicamente falando, uma força ofensiva maravilhosa, um chute espetacular, técnico, clássico. Ele era tão bom que ele jogou com 100 e tantos quilos e deitou e rolou. Fez uma Série B em 2012 espetacular, faz uma Série A em 2013 espetacular também, quase leva o Goiás a uma Libertadores da América, sensacional. Fez jogos espetaculares. Depois jogou bem no Fluminense, né? Joga bem também no Atlético Paranaense, volta para o Goiás, joga bem também e depois vai caindo na sua carreira a ponto de hoje estar jogando na segunda divisão do futebol de Rondônia, no Rolim de Moura, e com esse corpo maravilhoso, né? Rapaz, e o Walter é um cara que eu tenho um carinho gigantesco, eu gosto demais dele, é meu amigo. Sujeito assim de um coração gigante, maravilhoso. Estive com ele ano passado em Recife, ficou sabendo que eu estava lá para a cobertura do jogo do Atlético. Foi lá no hotel do Atlético me dar um abraço, me deu uma entrevista. E o sujeito tá na divisão de acesso do futebol de Rondônia com esse futebol maravilhoso, esse talento que Deus deu para ele. Mas enfim, eu tenho outros jogadores aqui também. A Ana Lívia fez um levantamento aí, uma lista de jogadores que tinham muita capacidade, muita qualidade e pararam cedo. O Ronaldo conquistou tudo que tinha, né? Tudo que tinha direito. Melhor do mundo, campeão do mundo, mas parou com 34 anos. O Ronaldo fenômeno muito por conta de questão de lesão, né? Lesão no joelho e tudo mais. Pedrinho, meio campista clássico, maravilhoso, ex-Vasco da Gama também, parou muito cedo, 32 anos. O Tostão, 26 anos, parou também por conta de lesão. O Adriano Imperador também foi uma judiação, cara. Ele tinha capacidade para jogar por pelo menos mais 2, 3 Copas. Tostão foi porque ele ficou cego no oi. Ele ficou cego, né? É. Tudo bem, né, comandante? Bom dia. Ficou cego. Como é que você tá? Bom dia. O Adriano com 30 anos também foi por conta da favela, né? Cachaça. Gostava demais de favela. Não, e dizem que ele nem bebe muito não, comandante. A questão dele é baile funk demais. Ah, todo cara fala isso. Fala, o Sabino não gostava de beber. Nossa, esse bebia muito. Esse bebia demais. Não, o Sabino ficava a noite inteira só olhando os outros. Pelo amor de Deus, uma lorota. Esse Jean-Pierre também parou cedo, era do Grêmio, craque de bola, 24 anos de idade, craque. Jogador assim, pros padrões atuais, O né? Agüero foi problema de coração. O Agüero foi uma questão física, né? Clínica. Coração. De coração, 33 anos. É genro do Maradona. Então, dessa lista, eu colocaria na mesma situação do Walter o Adriano Imperador, que quis parar com o futebol, né? Aos 30 anos de idade. Você parou com quantos anos, gente? 31. Também lesão, né, Tim? Também. Cansou demais, né? É. Cansado demais e tal, e conhecia muito departamento médico, pegou o diploma de medicina. Namorava até a brechó, Também, né? noite demais da conta. Cuidado. Deus é mais. Mentira. 1h07 da tarde agora. Meninos, o que passa na cabeça de um jogador igual o Walter? Coloca na tela do canal do YouTube, de novo essa foto aí. Isso pra mim foi impactante, velho. Pelo carinho que eu tenho pelo Walter, pela relação que a gente tem. Repito, é um amigo que eu tenho pessoal. A gente tem amigos pessoais também. Pessoas que gostam muito dele. Seu Ailê adorava o Walter com todas as forças do coração dele. Seu Ailê ajudou. O João Bosco Luiz falou, Walter, estuda. Cara, você tem meu apoio, você tem a minha força aqui. E o Walter foi por um outro caminho hoje. Aos 33 anos de idade, está muito acima do peso, como ele nunca esteve na história dele, e jogando pelo Rolim de Moura, da segunda divisão do futebol de Rondônia. O que passa na cabeça desses jogadores, maestro Tinho? Os caras têm tudo para ter uma vida extremamente vitoriosa, né? A balança vence um, as lesões acabam vencendo o outro foi vencido pela questão psicológica, no caso do Adriano Imperador. Que fenômeno é esse? Você que foi um jogador espetacular e também parou cedo por um outro contexto e um outro motivo, mas é um negócio que chama atenção e que preocupa a gente, né, maestro? Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você. Um abraço pro nosso comandante, Nivaldo Carvalho. Meus amigos aqui, Danilo Dias, o Dedê, pro Gerliezer Paulo Gerli, pro Tume, que tá ali, o Gabrielzinho, pra Aninha, pro Ronaldo Pefrato, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Esses casos aí que você colocou, se a gente pegar, e a maioria teve problemas de lesão, problemas de saúde, como foram aí o caso do Pedrinho, do Tostão, do Jean-Pierre, do Agüero. Agora, casos igual do Adriano Imperador e também do Walter, e a gente falando especificamente do Walter, para mim faltou comprometimento com a carreira. Faltou realmente saber a importância do cuidado do corpo. Saber que ele depende e sempre dependeu da questão do corpo dele. O corpo dele é o instrumento de trabalho dele.
Então me surpreende o Walter hoje com 33 anos ainda estar jogando. Surpreende os times contratarem o Walter, mas a gente sabe que por causa da qualidade o que ele mostrou quando estava em condições de jogar profissionalmente. Porque da maneira que ele está aí, Thiago, ele não tem a mínima condição de ser um jogador profissional. E por isso que eu fico surpreso. E a gente lamenta muito, porque eu não tive muito contato com o Walter, mas o pouco que eu tive, a gente viu que é uma pessoa extremamente do bem, um cara humilde, um cara batalhador, mas faltou essa situação para ele, sabe? O comprometimento com a carreira dele. Saber que o corpo dele era o instrumento de trabalho dele, que precisava se cuidar mais. E aí ele passou por grandes clubes. Passou por clubes onde tem excepcionais profissionais que poderiam e tentaram ajudá-lo. Mas a principal ajuda teria que ser dele. Ele tinha que partir, começar essa situação de ter que perder peso, de saber que tem que estar em forma para jogar em alto nível. Mesmo acima do peso, ele conseguiu jogar em alto nível. Só que da maneira que ele está hoje aí, é até vergonhoso para quem está levando ele. É até vergonhoso ele entrar em campo falando que é um atleta profissional com esse corpo aí. Então a gente lamenta muito, mas faltou realmente isso. Ou faltou também uma pessoa para gerir a carreira dele, para ajudá-lo aí nessa situação. Então a gente lamenta porque era um talento nato, né? Que poderia ter conquistado muito mais coisas do que conquistou. Aí o caso do Ronaldo Fenômeno é um que para mim que quando ele abandonou ali, ou estava perto de abandonar, que ele meio que largou, ali ele já estava assim, já não aguentava mais jogar, né, pelas lesões, por tudo, aí ele já sabia que estava na reta final, ele meio que largou, mas não tem nem comparação, né, Nivaldo? Eu tô esperando o Fofão aqui e eu vou coisando aqui com vocês. O problema do Ronaldo, quando ele começou a engordar, foi quando ele teve aqueles problemas lá no joelho, e aí ele parou de treinar, ele não treinava mais, ele falou, não vou mexer com esse treino não. Já era bilionário. Falou, eu vou ficar treinando, arrebentando com o resto de joelho que eu tenho. Bom, Ana Lívia, o que você quer? Ela quer minha cara. Você é bonitão aí na câmera. Coloca eu bem lindo e não deixa aparecer ruga, tá? E por falar em comida, em alimentação perfeita, adequada, balanceada, um abraço para a Renata Garcia, que é quem cuida do meu corpinho na parte alimentar, que é a nutricionista fantástica, a Renata Garcia. Aí, você tem uma nutricionista particular, o Walter tinha que ter. Ele tinha que ter uma pessoa. Não, mas ele teve durante muito tempo. Mas não adianta ter e você não seguir. Inclusive, o Nivaldo segue. Inclusive, uma vez eu conversei com a nutricionista que cuidava do Walter. Ela falou que ele era indisciplinado até dizer chega. O Walter falava que ele deve ser até hoje, né? Viciado em bolacha recheada. Você tá ficando doido. O problema do Walter não é só questão de comida, ele ser desregrado. O Walter, o cara, ele passou, eu acho que uns 6 anos na vida dele, ganhando 500 mil por mês e hoje ele não tem um centavo. Se você virar o Walter de cabeça para baixo, ele não tem nem um centavo, ele não investiu nada, ele não comprou um barracão pra ele, cara. Ele gastou tudo. E uma vez eu coloquei um negócio em rede social, falando que ele tinha gastado tudo, torrado todo o dinheiro. A ex-mulher dele veio igual uma galinha choca pro meu lado, rapaz. Como é que você fala isso do meu marido? Desrespeito com o meu marido. Eu falei, senhora, tá bom, me perdoa. Ela ajudando ele a torrar a grana. Então o problema do Walter é uma questão... Vocês conversaram com o Walter? Eu não sei, o Danilo não, mas você entrevistou ele diversas vezes, Thiago. O Walter é meu amigo pessoal. Você sabe que o Walter é tadinho, dá dó. Você conhece a vida dele. O Walter é o seguinte, o que acontece? Quando ele estava aqui em Goiânia, ele alugava apartamento, ele tinha um apartamento e eu acho que ele vendeu o apartamento dele, que ele tinha inclusive perto ali da Serrinha. O Nivaldo, vinha gente, ficava 2, 3, 4, 5, 6 semanas, 2, 3 meses, tudo nas costas dele. Eu vou usar, tudo nas costas dele. Eu vou usar uma expressão que o Ailê usou pra mim, não é coisa minha, certo? O Ailê, o venerável camarada, que Deus o tenha. Surgiu o assunto do Walter lá, ele falou assim... O Walter gasta todo o dinheiro que ele ganha. Ele falou pra mim. Eu falei, mas não é possível. Ele falou assim, gasta. Aí ele falou assim, vai lá na casa dele. Pelo amor de Deus, gente. Ele usou essa expressão. Tem 15 nortistas. Deitado.
lá por conta dele. Ele falou assim, chega um nortista lá do não sei da onde, e pede um barracão, ele dá, pede isso, ele dá, pede não sei o que, ele gasta tudo com os outros. É uma pessoa que ele não tem noção de dinheiro. A maioria, Nivaldo. Boa tarde, Nivaldo, ao Tim, ao Gerli, ao Thiago, aos nossos ouvintes. Em relação ao Walter, particularmente, eu acredito que ele não teve o que grande maioria não tem, né, Tim? Dos atletas profissionais, instrução familiar, vem de uma família, às vezes, que não consegue dar um respaldo, uma ajuda psicológica, ter uma criação adequada, sem passar dificuldades, estudar em algumas escolas, pelo menos que dê a condição dele ter uma continuidade, no mínimo de ser alfabetizado. O Walter, o próprio Adriano também, né, o pós-morte do pai dele, foi onde ele completamente se perdeu, aquela base dele, a estrutura foi-se, né, então aquilo ali, como ele já não tinha uma estrutura tão fincada, por ter convivido com amigos que ele mesmo relatou que foram assassinados ao lado dele, e ele ainda conseguiu ter o pai que levava ele para treinar. O Walter, se calhar, nem teve aí pai e mãe que pudesse assessorá-lo, né, direcionando os melhores caminhos. Para você ver, eu estive em 2016 no América Mineiro, em uma troca de mensagens com o Anderson ao nosso lado, ele falando só por áudio, né? Ele não conseguia digitar ali, escrever naquela mensagem de texto. Um atleta profissional, que enquanto eu estive em Portugal, estava lá no Futebol Clube do Porto, ganhando muito bem, chegou com créditos e moral lá no Futebol Clube do Porto, mas bastou apenas uma temporada. O que o Tim falou e bem, um jogador de futebol, ele tem que ter diferença de o que é um jogador e do que é um atleta. Ser um atleta profissional daquela profissão, aquela prática esportiva, ele depende de uma boa alimentação, de uma boa noite de descanso. Ele não pode ter regalias que um trabalhador normal tem, que é um sábado e domingo, poder dormir tarde, beber, passear no shopping, ficar andando, batendo perninha. Ele tem que saber que o período de carreira dele é 12, 15, 16 anos ali e deu. Dos 20 aos 33 é o ápice e acabou. Então ele tem que se cuidar, tem que se alimentar bem, tem que fazer cuidado de si mesmo, porque muitas pessoas vão depender do esforço dele dentro de campo. O escritório dele é o campo, as 4 linhas, e o material de trabalho dele é o pé. Se ele cortar a unha mal feita, ele vai ser comprometido, ele vai atrapalhar os companheiros. Se ele não tiver uma noite boa de sono no outro dia, como é que ele vai ser exigido um reflexo para dominar uma bola, para fazer uma finalização bem feita? Ele tem que ter noção de ser atleta, vai muito mais além do que ser um jogador de futebol, né? E fora Danilo, Gerli, rapidinho, o que os jogadores de futebol, eles empolgam com a questão financeira. Porque na nossa época, o Walter ainda pegou agora uma época melhor, mas eles empolgam e acham que o dinheiro é eterno. E o dinheiro no futebol, ele é um espaço de tempo curto, isso que o Danilo falou. A carreira de um atleta profissional, ela tem um ápice ali dos 20 aos 33, é onde você tem que se virar e guardar dinheiro para a sequência da sua vida. Porque você não vai aposentar, você não vai ficar aposentado com um salário altíssimo, você vai ter que fazer alguma coisa depois que você encerrar a sua carreira. Então você tem que ter essa consciência, e a maioria não tem. Ganha bem, acha que vai ganhar bem a vida toda, ganha e gasta, quando assusta, tá sem nada. Come 18, bolha, né, Ferrobras, tubos, telhas, perfis e chapas de aço em geral. Faça a cotação pelo 62 32 37 10 10. Venha para a Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás. Mega promoção da Bater Shop. Bateria Cedelco 60 amperes, um produto exclusivo para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 à base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. MBQ Imóveis traz para você a melhor assessoria na compra do seu imóvel. Temos uma equipe completaça para cuidar da sua documentação. Venha para MBQ Imóveis, 62981418097 e Belcar Caminhões. A solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. Atendimento maravilhoso, viu? Tudo o que você precisa em operações de transporte rodoviário de cargas para longas distâncias. Muito mais conforto, agilidade, segurança. Venha para Belcar Caminhões, uma das maiores marcas do Centro-Oeste brasileiro. 62 32 39 9600. 1h19 da tarde agora. Quero a opinião também do mais estudioso, você que está no canal do YouTube, deixa a sua mensagem, deixa a sua participação agora, fundamental, hein? Teu like aqui da Like Imóveis é fundamental. Sexta-feira tem Presentaço, camisa oficial do Vila do Goiás ou do Atlético, presente da Atlanta Contabilidade da nossa Albino Construtora. Daqui a pouco eu registro aqui a sua mensagem. Volta a foto do Walter aí na tela do canal do YouTube. Você do FM 90.7 não está vendo? O Walter
infelizmente, na segunda divisão do futebol de Rondônia. Um cara que se tivesse bem fisicamente, bem da cabeça, bem clinicamente, hoje jogaria fácil em pelo menos umas 10, 12 equipes da Série A. Jogaria no Cuiabá pela qualidade dele, jogaria no Grêmio pela qualidade dele, jogaria no Atlético Mineiro pela qualidade dele, jogaria no Goiás na Série B fácil. Vila Nova nem se fala, Atlético nem se fala, pela qualidade dele, não pelo momento que ele tá vivendo, né? Olha o tamanho do Walter, gente, meu coração corta. Ele deu uma engordada boa, estive com ele ano passado, em novembro. Foi novembro ou setembro aquele jogo do Atlético Esporte? Mais ou menos início de novembro, final de outubro. A mãe dele tem um apartamento ali perto de Boa Viagem, ele foi até a pé, cara, me deu um abraço, a gente trocou ideia. Que sujeito maravilhoso. O Walter, ele tá no meu coração, é um cara que eu gosto demais da conta. E ele não estava desse tamanho. Ele deu uma engordada boa. Boa. Ô, mais estudioso, o que acontece aí com esses jogadores? Não só com o Walter, a gente já teve tantos exemplos aí de jogadores que tinham tudo para ficarem milionários, bilionários, viverem pelo resto das suas vidas, né, com dinheiro conquistado no futebol, e por um motivo ou outro acabam se complicando, acabam se perdendo. No caso do Walter, graças a Deus não foi droga, não foi bebida, não foi cerveja, não foi cigarro, foi comida. Foi comida e má gestão da carreira dele e má gestão da parte financeira. O que acontece? O que passa na cabeça desses jogadores mais estudiosos? Contribui com a gente aqui, com o teu conhecimento e com a tua inteligência, por gentileza. Sub-20, boa tarde, fera! Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde ao Danilo, ao Tim, ao Nivaldo. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Boa tarde a toda a nossa equipe, a você, ouvinte da Band News. Sempre um prazer comunicar com vocês. O ser humano, alguns têm dificuldade, né, em administrar suas próprias vidas, especialmente quando tem essa questão do financeiro. Não é só no futebol, né? A gente tem grandes cantores que poderiam ter uma vida muito tranquila, nunca conseguiram ter, grandes artistas de outras áreas, como pintores, esculturistas e etc., que não conseguem também, grandes atores, né, que viveram momentos de auge e hoje estão na pobreza, da questão do ser humano, né? Alguns não conseguem, infelizmente. O Danilo tocou um aspecto, eu acho que isso colabora um pouco, não decessivamente, tem um peso, não é o total, mas tem um peso. Eu acho que a nossa formação como cidadãos, pelo lado econômico, ela é muito ruim. As nossas escolas elas não dão nenhuma base praticamente para a pessoa ter algum tipo de administração financeira, e eu nem falo da pessoa ser rica, mas para qualquer um. Observe a quantidade de endividados que tem no país. Alguns se endividam porque precisam comer e tudo, mas a maioria que se endivida por coisas supérfluas, se endivida por coisas que, se você for olhar de fato, elas não necessitam na sua vida ao ponto de criar uma dívida a longo prazo. Então eu acho que passa isso também pela formação da nossa sociedade. Se você for na sociedade, especialmente nas orientais, elas trabalham essa questão financeira de uma maneira muito mais eficiente do que a gente, né? Então tudo isso colabora para que situações como essa do Walter aconteçam. E aí o garoto, o Walter, é um cara que tem o talento para jogar futebol, mas basicamente o seu talento se resume a isso, a jogar futebol. E para você ser um ser humano que se dá bem na vida, vamos dizer assim, você precisa muitas vezes de muito mais do que o talento. O talento é uma parte importante, fundamental, mas ela não é a única, como está aí a prova no caso do Walter. 1h23 da tarde, registrando aqui a sua mensagem, a sua participação. Tô abraçando o Edgar Torres Raiz, está com a gente todos os dias, obrigado aí pela tua audiência. Mandou mensagem aqui, tá parecendo um lutador, Thiago, lamentável, né? Tá acima do peso demais, pois é. O Aulenir Vieira, eu ainda acredito no Goiás, do meu coração. Paulo Vitor Santana, não acredito nessa história de que o Fortaleza tem só 7 milhões de folha. Com certeza, deve ter uns 10 a 15 milhões, incluindo toda a comissão técnica. Tô com você nessa aqui, viu, Paulo? Alô, Samuel Landim, boa tarde, Thiago, a todos da bancada. Walter jogou muito no Goiás, realmente precisava de alguém para orientar. Jogaria no Goiás hoje fácil, precisava apenas perder alguns quilos. Alguns quilos? Muitos quilos, né? Ivan Gabriotti, lá da nossa New Line, grande Ivan! Já tá bom de Walter, ele teve várias chances, bora falar dos times nossos. O Ivan hoje me desagradando aqui. Ei, meu filho, calma. A gente tem 2 horas de programa, dá pra falar aqui do Walter, do João, do Persídio, do Joaneira, do Pauleira. Calma, Ivan, relaxa. Calma, Ivan. Faz abraço, isso não. Ivan. Gilberto Davi Filho, também tá ligado com a gente. O Nilton também tá ligado. Um abraço a todos da Band News Goiânia. Alô, Janos Martins, boa tarde, Thiago, Tim, Danilo.
Gerlieser e todos da mesa. Eu vi uma reportagem que a folha do Fortaleza é de 7 milhões. Cara, eu não acredito nisso, velho. Com todo respeito à reportagem. Que time de Série B, né? Você sabe por quê? Eu recebi uma informação que o Marinho ganhava mais de R$1 milhão. O Marinho, que ele saiu do time do Fortaleza e foi... saiu do Flamengo e foi pro Fortaleza. Não, pra mim, o que eu tinha recebido de informação do Marinho no Flamengo era em torno de 700 mil. Eu fiquei sabendo que ele ganhava mais de R$1 milhão. Já é muito dinheiro. O Vojvoda não ganha menos de R$1 milhão. Você sabe por quê? O Vojvoda recebeu propostas do Atlético Mineiro, do Corinthians e teve mais um grande. Foi o Fluminense mais estudioso que procurou o Vojvoda? Depois da saída do Diniz? Não, o São Paulo procurou, o São Paulo também. Procurou. São Paulo também. Então, cara, não se engane, o Vojvoda não ganha menos do que R$1 milhão. Até porque ele merece ganhar isso, né, Danilo? Melhor treinador em atividade. Tá doido, ele faz um trabalho espetacular, o trabalho dele é maravilhoso. Quem mais? O goleiro lá que eles citaram, o João Ricardo, até acho que ele ganha 250 mil mesmo. Só que se ele ganhar 250 mil, ele tá ganhando quase o mesmo tanto que o Tadeu, hein? Breno Lopes veio do Palmeiras. Também acho que não ganha só 300 mil. Tem os gringos, né? O Luthiero e o Pochettino. Gringo normalmente ganha em dólar. Pikachu já tá lá um bom tempo. E já ganhava bem no Vasco da Gama. Teve algumas renovações. Os jogadores, eles chegaram como no Fortaleza, né? Chegaram a maioria meio baixa, né? O Machuca, que é um cara que tá ajudando bastante, tem o atacante também, o Lucero, foram jogadores indicados pelo Vojvoda e também pelo Marcelo Paes. O Fortaleza, ele tem um sistema lá que é maravilhoso e que deveria ser copiado. O Luthiero foi na disputa com o Fortaleza, né? Ele jogou contra o Fortaleza. Ele é um algoz que o Fortaleza o trouxe. Então, assim, o Fortaleza ele tem um grupo hoje de profissionais que fazem esse cadastramento, entre aspas, esse monitoramento, essa captação de nomes sul-americanos. O Vojvoda também foi assim. Como que eles contrataram o Vojvoda? Até lá em Fortaleza, no ano passado, eu estava falando com um amigo meu lá da imprensa, e ele me citando, Thiago, o rapaz era até o presidente da associação, ele renunciou agora recentemente, eu não tenho o nome dele aqui, ele renunciou. Ele viu um jogo do campeonato argentino pela televisão e gostou do estilo de jogo do time do Vojvoda. Falou assim, esse estilo aqui é parecido com o nosso. O Ceni tinha saído, tinha ido para a equipe do Flamengo, foi inclusive campeão brasileiro, e aí veio a indicação, falou assim, tem um treinador argentino que não é conhecido, não é muito conhecido, um tal de Vojvoda e tal, o estilo de jogo dele é muito parecido com o que a gente gosta aqui, com o estilo de jogo do Ceni. E aí os caras trouxeram o Vojvoda. E o Vojvoda não foi melhor que o Ceni, não. Ele foi muito melhor que o Ceni, que já tinha ido muito bem no time do Fortaleza, né? Então, assim, cara, é um trabalho muito profissional. Mas 7 milhões de folha, é o mesmo tanto da folha do Goiás? Eu acho que é muito pouco. Acho que esse negócio é resenha furada. Eu não acredito em 7 milhões, não. Caio o quê? O Caio Vinícius. O volante que foi pro Bahia? Caio Alexandre. Foi vendido. O cara é bom, hein? Foi vendido. Cuidado. Foi vendido, já é um encaixe financeiro, certamente ele ia extrapolar a folha ali, né, porque tinha proposta de Série A, de clubes melhores, e o Fortaleza pode ser 7, pode ser 15, o que interessa da gente acompanhar é a competência. De 7 anos pra trás, o que virou o Fortaleza hoje, time que batia na trave na Série C, não conseguia nem o acesso pra B, já disputou final de Sul-Americana, o ano passado chegou em Goiânia com 5 pontos contra o Atlético Goianiense e terminou onde terminou o Campeonato Brasileiro, tem gestão, todo mundo que entra lá sabe o que tem que fazer, sai Marinho, entra Breno Lopes, sai Pochettino, Luthiero, os caras sabem tudo o que tem que ser feito, um treinador que hora nenhuma você vê estrelismo, hora nenhuma maltrata a imprensa, hora nenhuma você vê falar alguma coisa que seja fora das 4 linhas desse rapaz. É impressionante o trabalho de gestão num todo, né? Do Fortaleza, um centro de treinamento, caladinho, o time vai lá, campeão da Copa do Nordeste, campeão aqui, campeão ali. Isso aí tem que ser estudado pelos times que querem um dia tentar alcançar o que o Fortaleza vem alcançando aí. 1h28 da tarde, mega promoção Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto exclusivo para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Venha para a Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Hortifruti do Grupo Moreira, você encontra qualidade e variedade o ano inteiro. Passe nos Hortifrutis do Hiper Moreira ou em mais de uma das 3 unidades Moreira da gente. Confira, Moreira tem muito mais saúde e comodidade para você. Grupo Moreira, gente da gente, 100% goiano. Goiarte, entre as melhores e maiores indústrias de artefato de cimento do Brasil, pronta para atender você. A Goiarte é a solução. 3545-3400,
Sua construção está no ponto da Laje? Laje Santa Inês, pergunte a quem já fez. 3246-7200 e Vedacil. As melhores marcas sempre, viu? Recuperação de cilindros, bombas, motores e comandos hidráulicos. Equipe altamente qualificada, atendimento diferenciado e 19 anos do mercado brasileiro. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Acesse vedacil.com.br. Fala mais estudioso pra gente matar o assunto aqui. 1h29 da tarde. 1h29 na Band News. Então, essa questão dos 7 milhões, né? Talvez, e eu imagino que seja isso, é o valor destinado ao pagamento dos jogadores, né? Uma folha talvez voltada apenas para o grupo de jogadores. E é uma folha considerável. Se você pegar aí em relação aos times de fora do eixo, especialmente do eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, aquele G12, ela é uma folha interessante. Para você ter uma ideia, o Bahia, no contrato dele com o City, é uma exigência de uma folha de 10 milhões. Nós estamos falando de City, né, que é o grupo mais poderoso de futebol hoje, desses conglomerados que a gente tem no mundo, trabalhando nessa faixa de 10 milhões no Bahia. Então eu acho que com uma folha de 7 milhões, ela é uma folha bastante considerável, né? Porque o futebol ele tem esse peso da folha dos jogadores, mas ele tem um peso muito grande por fora, com toda a estrutura do futebol, com todo o funcionamento do futebol. Então, uma folha de 7 milhões, claro, se você for comparar com o Corinthians, um Atlético Mineiro, esses times aí vão trabalhar na faixa aí próxima a 20 milhões, né? Um pouco acima, um pouco abaixo, o Flamengo mais acima ainda, o Palmeiras também, mas para um time do Nordeste, 7 milhões é um valor bastante considerável. Muito considerável, né? 1h30 da tarde agora, vai deixando o like, daqui a pouco tem muito mais pra você na sequência do debate das feras da Band News Goiânia. Obrigado pela audiência, obrigado pela tua participação.